Olá, irmãos. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos dar continuidade à nossa aula passada sobre a encíclica do Papa Deus Caritas Est. Convido você a gente fechar os nossos olhos e entregarmos este nosso momento, essa nossa aula, pedindo que o Espírito Santo nos conduza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, na primeira aula, nós vimos a introdução e Eros e Ágape, diferença e unidade. Onde o Papa ele vai dizer que, na realidade, Eros e Ágape, amor ascendente e amor descendente, nunca se deixam separar completamente um do outro. Quanto mais os dois encontrarem a justa unidade, embora em distintas dimensões, na única realidade do amor, tanto mais se realiza a verdadeira natureza do amor em geral. E hoje nós vamos falar sobre a novidade da fé bíblica. Nós sabemos então que existe um só Deus que é criador do céu e da terra e por isso é também o Deus de todos os homens. Todos os outros deuses não são Deus. Toda a realidade onde vivemos se deve a Deus, é criada por Deus. Logo, isso significa que a criatura que Deus criou lhe é muito querida. Deus ama, Deus quis a sua criatura. E precisamente porque foi desejada por Ele, foi feita por Ele. Então, Ele ama e este seu amor pode ser qualificado como amor eros, que no entanto é totalmente ágape. E esse amor eros, que é o amor do desejo, Deus desejou, Deus nos desejou, Deus desejou a sua criatura. E desejou, e porque desejou, Ele criou. Mas, ao mesmo tempo, o Papa vai dizer que é totalmente ágape, totalmente doação, porque Ele entregou a sua vida por nós. E é sobre isto o que ele vai falar. Os profetas Oséias e Ezequiel, eles descrevem esta paixão de Deus pelo seu povo. Esta relação com Israel é ilustrada por eles nas metáforas do amor matrimonial e do noivado, do matrimônio e do noivado. Consequentemente, então, a idolatria nesses dois profetas é adultério e prostituição. Então, o homem vivendo na fidelidade ao único Deus, sente-se a si próprio como aquele que é amado por Deus e descobre a alegria na verdade e na justiça. A alegria em Deus que se torna a sua felicidade essencial. Então, o amor eros de Deus pelo homem, como o Papa falou, é ao mesmo tempo totalmente ágape. E não só porque é dado de maneira totalmente gratuita. Deus nos amou primeiro, sem mérito algum de nossa parte. Mas também porque é um amor que perdoa. Então, em Oséias 11, de 8 a 9, o profeta vai falar então, Deus vai falar através dos profetas, revelando este amor que perdoa, este amor que não é só de maneira gratuita,
mas que também perdoa a ofensa da sua criação, do homem criado por ele. E Oséias 11, de 8 a 9, vai dizer: como te abandonarei, ó Efraim? Entregar-te-ei, ó Israel. O meu coração dá voltas dentro de mim, comove-se a minha compaixão. Não desafogarei o furor da minha cólera, não destruirei Efraim, porque sou Deus e não homem, sou santo no meio de ti. Como vimos, a primeira novidade da fé bíblica consiste na imagem de Deus. Deus é amor. E a segunda, essencialmente ligada a ela, encontramos a imagem do homem. Deus nos ama e nos criou a sua imagem e semelhança. Então, esse matrimônio que Oséias fala, baseado num amor exclusivo e definitivo, torna-se então o ícone do relacionamento de Deus com seu povo e vice-versa. O modo de Deus amar torna-se a medida do amor humano, porque Deus apenas não ama com um desejo, mas Deus também perdoa as ofensas daquele a quem Ele ama. E foi em Jesus Cristo que o amor de Deus foi encarnado. Em Jesus, o próprio Deus vai atrás do seu povo. Então, Deus revela-se ao seu povo. Deus vai em busca da ovelha perdida. Então, através de Jesus Cristo, Deus vai ao encontro da humanidade sofredora e transviada. E quando Jesus fala nas suas parábolas do pastor que vai atrás da ovelha perdida, da mulher que procura o dracma, do pai que sai ao encontro do filho pródigo e o abraça, não se trata apenas de palavras, mas revela o seu próprio ser e agir. Então, revela o ser e o agir do próprio Deus. Então, Deus é aquele que vai ao encontro da ovelha perdida. Deus é aquele que vai ao encontro do filho pródigo. Então, este é o ser de Deus, amor. E esta é a maneira de agir de Deus. Ele vai ao nosso encontro. Ele nos amou primeiro. Jesus, então, na sua morte de cruz, se entrega para levantar o homem e salvá-lo. O amor na sua forma mais radical. Então, o Papa nos convida, então, a olhar fixo no lado traspassado de Cristo. Quando Jesus foi traspassado com aquela lança e que saiu do seu coração sangue e água, o Papa vai dizer que é esta imagem que serviu de ponto de partida para que ele escrevesse essa encíclica. Deus é amor. É lá, exatamente no lugar onde o coração de Jesus foi traspassado pela lança, em que jorra sangue e água, é lá que esta verdade pode ser contemplada. A verdade de que Deus é amor. E é começando lá que o Papa, então, diz que ele pretende definir em que consiste o amor. Jesus deu este ato de oferta uma presença duradoura através da instituição da Eucaristia durante a última ceia. Então, antes de Jesus ser pregado na cruz, antes desta lança ter cravado o seu coração e dela ter jorrado sangue e água, Jesus ele antecipa a sua morte e ressurreição, entregando-se já naquela última ceia, naquela hora, entregando-se aos seus discípulos. E ele se entrega no pão e no vinho a si próprio, ao seu corpo e sangue como um novo maná. E o Papa vai dizer que se antigamente, ou seja, se no Antigo Testamento, no mundo antigo, se sonhava com o verdadeiro alimento do homem ser a sabedoria eterna,
Então, não só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Se esta sabedoria eterna, agora em Jesus, ela se tornou verdadeiramente alimento para nós. Então, em Jesus, que é a sabedoria encarnada, por meio da sua morte, por meio desta instituição da Eucaristia, ele então se torna verdadeiramente alimento para nós como amor. A Eucaristia arrasta-nos no ato oblativo de Jesus. Então, não é apenas o modo estático de receber esta sabedoria encarnada, mas ficamos envolvidos na dinâmica da sua doação. Então, a imagem do matrimônio descrita por Oséias e Ezequiel, do matrimônio entre Deus e Israel, torna-se realidade de um modo anteriormente inconcebível. O que era um estar na presença de Deus torna-se agora, através da participação na doação de Jesus, comunhão no seu corpo e sangue, torna-se união. Então, o que anteriormente essa sabedoria era apenas um estar na presença de Deus, em Jesus agora, através da participação, através da Eucaristia, torna-se união. Então o Papa vai nos chamar a atenção, vai pedir que a gente agora possa olhar a mística do sacramento, que se funda no abaixamento de Deus até nós. E de um alcance muito mais diverso e que conduz muito mais alto do que qualquer mística elevação do homem que ele poderia realizar. Então, a união com Cristo, o Papa vai dizer que, ao mesmo tempo, união é união com todos os outros, aos quais ele se entrega. Eu não posso ter Cristo só para mim. Posso pertencer-lhe somente unindo a todos aqueles que se tornaram ou tornarão seus. Então, a comunhão, ela vai me tirar de mim mesmo e me projetar para ele. E desse modo também para a união com todos os meus irmãos, com todos os cristãos. Então, nos tornamos um só corpo, fundidos todos numa única existência. Então, na Eucaristia, acontece a participação de Jesus, que é cabeça, e nós, os membros, somos um com Deus naquele momento. E somos um com Deus e um com os irmãos. É por isso que o amor a Deus e o amor ao próximo estão agora, por meio do sacramento da Eucaristia, estão agora verdadeiramente juntos. O Deus encarnado atrai-nos todos a si e nos torna um. Então, Jesus ele vai dizer na sua oração antes da assunção ao céu, antes da ascensão ao céu, Jesus vai fazer uma oração ao Pai. E ele vai dizer: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que o preserve do mal. E aonde eu estiver, estejam comigo todos aqueles que tu me deste. Então, Deus então atrai todos a Jesus. Aonde existe, em todos os sacrários da terra, Jesus está. E Deus, ele atrai todos a Jesus. E atraídos a Jesus, na comunhão eucarística, nos tornamos um. Então, na comunhão eucarística está contido o ser amado, que somos nós, e o amor, que é Deus. E, por sua vez, os outros, o outro, diferente de mim. Então, uma Eucaristia que não se traduza em amor concretamente vivido é em si mesma fragmentária, é o que diz o Papa. Ela não é inteira, ela se fragmenta. Então ele vai perguntar: é realmente possível amar a Deus mesmo sem o ver? Para responder então esta pergunta, ele usa a passagem de 1 João 4:20,
quando João diz assim: se alguém disser, eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama o seu irmão ao qual vê, como pode amar a Deus que não vê? Segundo o Papa, esse versículo joanino deve antes ser interpretado no sentido de que o amor ao próximo é uma estrada para encontrar também a Deus. E que o fechar os olhos diante do próximo torna cegos também diante de Deus. Então, eu amo a Deus quando eu amo ao próximo. Eu agradeço a Deus ou eu faço coisas para Deus quando eu faço ao meu próximo. Jesus vai dizer, quando tu fizeres a qualquer um desses pequeninos, é a mim que o fazes. Então, Deus nos amou primeiro e continua a ser o primeiro a nos amar. Por isso também nós podemos responder com o amor. Deus, Ele não nos ordena um sentimento que não possamos suscitar em nós próprios. Ele nos ama, nos faz ver e experimentar o seu amor. E desta antecipação de Deus, pode como resposta despontar também em nós o amor. Ele pode fazer suscitar em nós este amor. Ele vai dizer que no desenrolar deste encontro de Deus com o homem, revela-se com clareza que o amor não é apenas um sentimento. Os sentimentos vão e vêm. O sentimento pode ser uma maravilhosa centelha inicial, mas não é a totalidade de amor. Na aula passada, nós vimos que o processo das purificações e amadurecimentos pelos quais o eros, o desejo, se torna plenamente ele mesmo, se torna amor num significado pleno da palavra, ele se torna em Deus, em Cristo, é Ele, é Deus, é nessa relação com Deus, é nessa intimidade com Deus, por meio da oração, por meio da contemplação, é neste encontro do homem com Deus, que ele vai amadurecendo, ele vai purificando os nossos sentidos, os nossos sentimentos, para que o nosso amor, ele saia daquela condição de imaturidade para um amor maduro. Mas isso, o Papa vai dizer, é um processo que permanece continuamente em caminho. O amor nunca está concluído e completado. Ele se transforma ao longo da vida, amadurece e por isso mesmo permanece fiel a si próprio. Então, a história do amor entre Deus e o homem consiste precisamente no fato de que esta comunhão de vontade cresce em comunhão de pensamento e de sentimento, e assim o nosso querer e a vontade de Deus coincide cada vez mais. A vontade de Deus deixa de ser para mim uma vontade estranha, distante de mim, que me impõe de fora os mandamentos, mas passa a ser a minha própria vontade, baseada na experiência de que realmente Deus é mais íntimo a mim mesmo de quanto seja eu mesmo de mim. Então, São Paulo teve essa experiência. Quando ele chegou à maturidade neste amor, ele pôde dizer, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Então, o Papa pergunta como é possível, então, amar ao próximo, no sentido enunciado por Jesus na Bíblia. E ele mesmo vai dizer que consiste precisamente no fato de que eu amo em Deus e com Deus a pessoa que não me agrada ou que nem conheço sequer. Isto só é possível realizar-se a partir do encontro íntimo com Deus, o encontro que se tornou comunhão de vontade, chegando mesmo a tocar o sentimento. Então, eu só sou capaz
de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, e amar ao meu próximo, através de uma comunhão, de um encontro íntimo com Deus, através da minha oração pessoal, através da comunhão, da missa, da minha vivência, da minha intimidade com Deus. Então, é neste encontro que se torna comunhão de vontade. E aí, quando existe essa comunhão de vontade, então Deus toca o meu sentimento. E aquilo que antes eu rejeitava, aquilo que antes eu negava, aquilo que antes que eu não gostava, eu passo a gostar. Porque nesta união, Deus pode tocar até no meu sentimento. E aí o Papa vai nos explicar, ele vai nos advertir, na verdade, que se na minha vida falta totalmente esse contato com Deus, por meio da oração, por meio do sacrifício da Eucaristia, por meio do jejum, enfim. Se me falta este contato com Deus, eu posso ver no outro sempre e apenas o outro, e não consigo reconhecer nele a imagem divina. Porém, ele fala que se na minha vida negligencio completamente a atenção ao outro, importando-me apenas com ser piedoso e cumprir os meus deveres religiosos, então definha também a minha relação com Deus. Neste caso, trata-se de uma relação correta, mas sem amor. E quem nos fala disto também é São Paulo, quando ele vai dizer que se não houver o amor, de nada me vale. Eu posso vender, distribuir os meus bens aos pobres, eu posso dar a minha vida, entregar a minha vida, mas se eu não tiver amor, isto passa a ser apenas cumprir o meu dever religioso, né? Eu apenas estou cumprindo preceitos. Por isso que ele diz que eu não posso negligenciar a atenção ao outro, me importando apenas em ser piedoso, me importando apenas em fazer caridade, mas eu preciso me comprometer com o outro. E aí o amor, este amor dentro de nós cresce através do amor de Deus, nesta relação, nesta intimidade. O amor, ele é divino porque vem de Deus e nos une a Deus. E através desse processo unificador nos transforma e nos faz superar as nossas divisões e nos faz então ser um só, até que no fim Deus seja tudo em nós. E a gente possa dizer, assim como São Paulo: não sou eu, mas quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Então, na intimidade com Deus, na relação com Deus, eu sou capaz de amá-lo acima de todas as coisas e de amar ao próximo como a mim mesmo. Eu sou capaz de viver aquilo que ele me propôs, que é a regra de ouro. Eu só devo fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim. Então, nós encerramos esta nossa aula e na próxima aula nós entramos na segunda parte da encíclica, a prática do amor pela Igreja enquanto comunidade de amor. Deus o abençoe. Shalom.